Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Subconjuntos. Relação de inclusão. Consideremos o conjunto A das vogais da palavra teoria. Então, o conjunto A é igual E, O e A. E o conjunto B de todas as letras da palavra teoria. Então, o conjunto B, T-E-O-R-I-A. É evidente que todo elemento do conjunto A também pertence ao conjunto B. Quando isso ocorre, dizemos que A é subconjunto de B, ou que A é parte de B, e indicamos A está contido em B. Leia, A está contido em B. Ou ainda, B contém A. Leia, B contém A. Tá? Esse símbolozinho aqui significa está contido. Esse símbolozinho contém, tá? A está contido em B, B contém A. Show? A está contido em B quando todo elemento de A também pertence a B. Em diagrama, se A está contido em B, a linha fechada que contorna os elementos de A fica dentro da que contorna os elementos de B. O símbolo está contido é chamado sinal de inclusão. Note que ele é colocado entre dois conjuntos, e a sentença A está contido em B é verdadeira se todo elemento de A também pertence a B. Caso exista ao menos um elemento de A que não pertence a B, então a sentença A está contida em B é falsa. Nesse caso, devemos escrever A não está contido em B. Esse símbolozinho aqui significa não está contido, tá? Então, A não está contido em B. Leia, A não está contido em B. Ou B não contém A, tá? B não contém A. A não está contido em B. B não contém A. Show? Diagrama de A está contido em B. Então, o meu conjunto A, ele está contido aqui no meu conjunto B, tá? O meu conjunto A, ele é parte do conjunto B. Ele está inserido dentro do conjunto B. Então, A está contido em B, tá? Veja bem, os elementos de A, E, O e A, esses elementos pertencem ao conjunto A, tá? T, E, O, R e A, esses elementos pertencem ao conjunto B. Agora, o conjunto A, ele está contido, tá, no conjunto B. Os elementos do conjunto pertencem ao conjunto. Agora, um conjunto, tá, se ele está dentro de outro conjunto, então ele está contido, tá, num outro conjunto, que é o conjunto B. O meu conjunto A, ele está contido no meu conjunto B. Tá? Ele é subconjunto do meu conjunto B. Ele é parte de B. Tá? Agora, veja bem, a negação, né, de A estar contido em B é A não está contido em B. Tá? A negação de B contém A é B não contém A. Tá? Essa aqui é a negação. A não está contido em B ou B não contém A. Tá? A não está contido em B ou B não contém A. Show? A contém B, a negação. A não contém B. Desculpa. A está contido em B, a negação disso. A não está contido em B. B contém A. Qual é a negação disso? B não contém A. Show? Já vimos que, se A está contido em B, significa que todos os elementos do conjunto A estão contidos no conjunto B. Agora, quando o A não está contido em B, significa que existe pelo menos um elemento do conjunto A que não está contido no conjunto B. Por exemplo, sendo A 1, 2, 3, 4, B 2, 3, 4, 5 e C 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Bom, A não está contido em B. Por quê? Porque no conjunto B não tem o elemento 1, tá? Olha lá, ó, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 2, 3, 4. Faltou 1. Então, o meu conjunto A ele não está contido em B, porque 1 não pertence, porque 1 pertence a A
e 1 não pertence a B, tá? O elemento 1 pertence ao conjunto A, mas o elemento 1 não pertence ao conjunto B. Logo, o conjunto A não está contido no conjunto B. Show? Agora, o conjunto A está contido no conjunto C, porque todo elemento de A, todo elemento do conjunto A pertence ao conjunto C. Olha lá, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Todos os elementos do conjunto A pertencem ao conjunto B. Tá? Então, o meu conjunto A ele está contido dentro aqui do conjunto B. Ele é subconjunto do conjunto, aliás, do conjunto C, desculpa. O meu conjunto A ele é subconjunto do meu conjunto C. Ele está contido no meu conjunto C. Ele está inserido dentro do meu conjunto C. Show? B não está contido em A, porque 5 pertence a B e 5 não pertence a A. Tá? Então, o conjunto B ele não está contido no conjunto A. B está contido, o conjunto B está contido no conjunto C, porque todo elemento do conjunto B pertence ao conjunto C, tá? Pertence a C. Tá? C não está contido em A, porque 5 pertence a C e 5 não pertence a A. Também 6 pertence a C e 6 não pertence a A, ao conjunto A. Tá? C não está contido em B, porque 1 pertence a C e 1 não pertence a B. Também o 6 pertence ao conjunto C, o elemento 6, né? E o elemento 6 não pertence ao conjunto B, B de bola, ok? Então, em diagrama, né? O conjunto aqui de fora, tá? É o conjunto C, tá? Dentro do conjunto C, nós temos o conjunto A e o conjunto B. E aí temos uma interseção entre A e B, tá? Os elementos 2, 3 e 4, eles pertencem ao conjunto A e ao conjunto B ao mesmo tempo. O elemento 1 só pertence ao conjunto A, o elemento 5 só pertence ao conjunto B. Agora, os elementos 1, 2, 3, 4 e 5 e 6, todos pertencem ao conjunto C. Beleza? Então, A está contido em C, B está contido em C, C não está contido em A, C contém A não está contido em B, B não está contido em A, C não está contido em B, C contém B. Show? Tranquilo? Quantificadores. Em relação ao conjunto A, tá? Os elementos do conjunto A, 6, 8, 9, 10, 12. Tá? Podemos dizer que qualquer que seja o elemento de A, ele é um número natural. Sim, todos os elementos do conjunto A são números naturais, pertencem ao conjunto dos números naturais. Beleza. Existe elemento de A que é número par. Sim, 6, 8, 10, 12 são números pares. Tá? Existe um único elemento de A que é ímpar. Sim, o 9 é um número ímpar. Tá? Não existe elemento de A que é primo. Então, todos os elementos aqui são compostos, né? Que são números compostos. Né? Números primos são aqueles que só têm dois divisores, o 1 e ele mesmo. Tá? Se nós temos mais de dois divisores, tá? Esses números não são primos. Tá? O 6 ele é divisível por 1, por 2, por 3 e por 6. O 8 ele é divisível por 1, por 2, por 4 e por 8. O 9 ele é divisível por 1, por 3 e por 9. O 10 por 1, por 2, por 5, por 10. O 12, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Tá? Então, nenhum desses números, né, desses elementos, são primo. Tá? Não existe elemento de A que é primo. Beleza, então veja bem. Em matemática, dispomos de símbolos próprios para representar as expressões grifadas acima. Então, qualquer que seja o elemento de A, existe elemento de A, existe um único elemento, não existe elemento, tá? Em matemática, nós temos símbolos que vão representar toda essa linguagem aqui, tá? Que vão traduzir dessa linguagem do português para a linguagem matemática, tá? Esses símbolos são chamados de quantificadores, tá? Em matemática, dispomos de símbolos próprios para representar as expressões grifadas acima.
Esses símbolos são chamados quantificadores. Então, veja bem. Os quantificadores são o seguinte, né? Um A de cabeça para baixo, qualquer que seja. Um E ao contrário, existe um. Um E ao contrário com sinal de exclamação, existe um único. Um E ao contrário cortado, não existe, tá? Então, esses são os quantificadores. Agora, veja bem, colocando o X pertence ao lado de cada um deles, ao lado de cada um desses quantificadores, lemos. Então, qualquer que seja x pertence a A, tá? Quer dizer, para todo x pertencente a A, qualquer que seja x pertencente a A, tá? Para todo, qualquer que seja, tá? Existe um x pertencente a A, existe x pertencente a A, tá? Existe um único x pertencente a A, existe um único x pertencente a A. Não existe nenhum x pertencente, quer dizer, não existe nenhum elemento x pertencente a A. Não existe x pertencente a A, tá? O que que isso significa, tá? Que nós temos aqui uns símbolos representando uma linguagem aqui, tá? Nós estamos traduzindo da matemática para o português, ou do português para a matemática, tá? Então, né? Qualquer que seja, quer dizer, para todo, tá? Para todo x, qualquer que seja x pertencente a A, existe, existe um x pertencente a A. Existe um único x pertencente a A. Não existe um x pertencente a A. Beleza? Então, no caso do conjunto A, 6, 8, 9, 10, 12, temos, para todo x pertencente a A, x é natural. Quer dizer, qualquer que seja o x pertencente ao conjunto A, tá? X é natural. Quer dizer, os elementos x todos são pertencentes ao conjunto dos números naturais, tá? Existe um x pertencente a A, tal que x é par. Existe um único x pertencente a A, tal que x é ímpar, tá? Não existe um x pertencente a A, tal que x é primo, tá? O que nós estamos fazendo? Nós estamos criando aqui uma linguagem simbólica, uma linguagem matemática, tá? Então, para todo x, né, qualquer que seja o x pertencente a A, x é um número natural, tá? Existe um x pertencente ao conjunto A, tal que x é par. Existe um elemento x qualquer aqui, pertencente ao conjunto A, tal que, esse símbolozinho aqui, ó, tal que, tá? Tal que x é par. Existe um único elemento x pertencente ao conjunto A, tal que esse elemento x é ímpar, tá? Não existe um elemento x pertencente a A, tal que x é primo. Beleza? Bom, já a sentença para todo x pertencente a A, x é par, é falsa, porque 9 pertence a A e 9 não é par, tá? Qualquer que seja o x, ou para todo x pertencente a A, x é par. Essa sentença, essa expressão, essa afirmação, ela é falsa. Por quê? Porque eu tenho um elemento 9 aqui que pertence ao conjunto A, e esse elemento 9 ele não é par, ele é ímpar. Em outras palavras, a sentença para todo x pertencente a A, x é par, é falsa, porque existe um x pertencente a A, tal que x não é par. Então, se para todo x pertencente a x é par, se eu digo que existe um x pertencente ao conjunto A, existe um elemento x aqui qualquer, pertencente ao conjunto A, tal que x não é par, então, se essa sentença é verdadeira, tá? Então essa sentença aqui é falsa, tá? Dizemos que a sentença existe um x pertencente a A, tal que x não é par, é a negação lógica da sentença para todo x pertencente a A, x é par, tá? Quer dizer, eu estou negando isso aqui, tá? Quando eu tenho uma afirmação, para todo x pertencente a A, x é par. Qual é a negação disso? Existe um x, um elemento pertencente ao conjunto A, tal que x não é par, tá?
Existe um ímpar aqui. Então, eu estou negando essa afirmação, tá? Essa diz que todo elemento é par. E essa diz, não, não, não. Existe um elemento que não é par, tá? Então, eu estou negando isso aqui. Show? É a negação lógica, tá? Quando uma sentença é negação lógica de outra, sendo uma delas verdadeira, a outra é falsa, né? Lógico, né? Se uma é verdadeira, a outra é falsa, né? Se eu estou negando, tá? A negação lógica de uma sentença do tipo, né? Para todo x, x tem a propriedade P, tá? E a sentença? Existe um x, tal que x não tem a propriedade P. Então, tá? Quer dizer, aqui é a negação, tá? Para todo x, x tem a propriedade P. Aí eu venho com a sentença. Existe um x, tal que x não tem a propriedade P. Essa é a negação, tá? A negação dessa sentença, tá? Essa sentença é negação dessa sentença. Então, por exemplo, a negação de todo sorvete é gostoso existe sorvete que não é gostoso. Quer dizer, a negação da sentença todo sorvete é gostoso, tá? Quer dizer, qual é a negação disso? Existe sorvete que não é gostoso, beleza? Essa é a negação. Implicação e equivalência. Se for verdade que todo brasileiro entende de futebol, então também é verdade que todo maranhense entende de futebol, porque afinal os maranhenses também são brasileiros. Isso significa que a afirmativa A, todo brasileiro entende de futebol, tá? Podemos tirar como conclusão B, todo maranhense entende de futebol, tá? A afirmativa A, todo brasileiro entende de futebol. Podemos tirar como conclusão a afirmativa B, todo maranhense entende de futebol. Quando de uma afirmação A podemos tirar uma conclusão B, dizemos que A implica B, tá? Então, usamos essa setinha aqui, esse símbolozinho aqui, ó. A implica B, tá? Ou se A, então B, tá? A implica B ou se A, então B. Na verdade, nós vamos usar, assim, essa expressão aqui, ó. Se A, então B, tá? Esse símbolozinho aqui, essa seta significa o seguinte. Se A, então B, tá? Olha só. Se também de B podemos tirar como conclusão A, dizemos que A e B são equivalentes. Nesse caso, indicamos A se e somente se B, tá? Leia, A é equivalente a B, ou A se e somente se B, tá? Se e somente se, tá? A se e somente se B, ok? Por exemplo, sendo x um número inteiro, que pode ser positivo, nulo, né? Pode ser zero, ou pode ser negativo, tá? Temos que 7 vezes x é igual a 2, olha só, se, tá? Se 7 vezes x é igual a 2, então, esse símbolozinho aqui significa se então, tá? Se 7 vezes x é igual a 2, então x ao quadrado é igual a 4, tá? Aqui, ó, se somente se, tá? Se 7 vezes x mais 1 é igual a 8, se e somente se x for igual a 1. 7 vezes x mais 1 é igual a 8, se e somente se x for igual a 1, tá? Se 7 vezes x é igual a 2, então, se então, tá? X ao quadrado é igual a 4. Notemos que x ao quadrado é igual a 4, notemos que x ao quadrado é igual a 4, não podemos tirar a conclusão de que x é igual a 2, porque poderíamos ter x igual a menos 2. Menos 2 ao quadrado também é 4. Assim, x ao quadrado igual a 4 não implica x igual a 2. Logo, x ao quadrado igual a 4 não equivale a x igual a 2, tá? Quando A não implica B, escrevemos A, aí tá, não implica em B, tá? Se A, então não B, ou se não A, então B, beleza? Né? É, é,
A não implica em B, tá? Se A, então não B. Ou se não A, então B, ou também ou não B, tá? Quando A não equivale a B, escrevemos A, né? Não equivale a B, tá? A também não equivale a B. Imaginemos agora que E é um subconjunto de um conjunto F, e seja X um elemento qualquer. Podemos afirmar que, se X pertence a E, então X pertence a F. X pertence a E. Se X pertence a E, então, se X pertence a E, então X pertence a F, ok? E também podemos afirmar que, se X não pertence a F, então X também não pertence a E. Se X não pertence a F, então X também não pertence a E, tá? A afirmativa X não pertence a F é a negação de X pertence a F. Costumamos representar a negação de uma afirmativa A pelo símbolo não A, tá? Esse tiozinho aqui, ó, tá? Significa não, tá? Não há. Leia, não há, ok? De modo geral, quando se A, então B, tá? Também temos se não B, então não há, tá? Na verdade, vale a equivalência, né? Se A, então B, se e somente se não B, então não há. Show? Exemplo. Se X é baiano, então X é brasileiro. Se X não é brasileiro, então X não é baiano. Com os símbolos estudados, podemos escrever as definições de subconjuntos e da igualdade de conjuntos como segue, tá? A está contido em B se e somente se, para todo elemento X, X pertencente ao conjunto A, tá? Se X pertence ao conjunto A, então também pertence ao conjunto B, tá? Olha só, A está contido em B se e somente se, para todo X, né, para todo X, com X pertencente ao conjunto A, se X pertence ao conjunto A, então X também pertence ao conjunto B, tá? A é igual a B se e somente se A está contido em B e B está contido em A, tá? E temos também que, se A não está contido em B, né? A não está contido em B se e somente se existe um elemento X pertencente, né? Um elemento X tal que X pertence ao conjunto A e X não pertence a B. Quer dizer, A não está contido em B. Existe um elemento X tal que X pertence ao conjunto A e X não pertence a B. Beleza? Show? Então, eu vou parar por aqui, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício, tá? E deixa eu pedir uma coisa, façam comentários aqui nos comentários do vídeo, tá? Comenta para mim se o vídeo ficou longo, se ficou curto, se ficou confuso, se deu para entender, tá? E se inscreve no canal, tá? Se inscreve aqui no canal para dar uma força pra gente, tá? Se gostou, dá um like. Se não gostou, comenta por que não gostou, tá bom? Então, eu vou deixar na descrição do vídeo um link com uma lista de exercícios, tá bom? Se inscrevam no canal e dá um like se gostou. E se não gostou, comenta pra gente por que não gostou. Bom, fiquem com Deus, um abração. Tchau, tchau.